Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula é Transporte Escolar e Segurança no Trânsito. Vamos falar um pouco sobre esse tema relacionado ao Maio Amarelo, que é o mês que a gente aí vivencia várias atividades relacionadas à nossa educação para o trânsito e à nossa segurança no trânsito também. Mas antes de começar, vamos relembrar o nosso último desafio? Bem, eu pedi que você pesquisasse aí com seus familiares qual é a origem da sua família. E para isso eu trouxe aqui uma árvore genealógica, que aí com essa gravura você pode pesquisar de onde veio sua família, qual é a origem dos seus avós, dos seus bisavós. Eles sempre moraram aqui no Brasil ou será que vieram de outros países? É bastante interessante, né? A gente conhecer sobre a nossa história, conhecer sobre a nossa cultura e sobre as nossas raízes também. Então, espero que você tenha cumprido aí o seu desafio e tenha feito essa descoberta sobre a origem da sua família. Agora vamos para o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre transporte escolar e segurança no trânsito. E eu tenho uma pergunta para você. Qual é o meio de transporte que você usa para chegar até a escola? Quando você vai para a escola, você vai de quê? Você vai andando, de bicicleta, no ônibus escolar, no ônibus coletivo, de Kombi. Existem tantos meios de transporte, né? São inúmeros meios de transporte. E eles nos ajudam a se locomover para que a gente possa chegar mais rápido no nosso local de destino e para facilitar também o nosso dia a dia, né? Geralmente, quando a gente mora distante da nossa escola, a gente precisa pegar um ônibus. Mas na maioria das vezes as pessoas estudam perto de casa, né? E conseguem ir andando ou de bicicleta. E aí tem a figura de um transporte escolar, né? Que algumas crianças utilizam para poder chegar na escola. E temos uma placa de trânsito também. Você já ouviu falar sobre placa de trânsito? Quando você saiu aí nas ruas, quando você foi passear com a sua família, você já viu alguma placa? Geralmente elas ficam num cantinho assim das vias, né, das ruas, e servem para orientar os motoristas e as pessoas também. Essa placa aí que você está vendo, por exemplo, temos uma faixa de pedestre e temos uma pessoa que está atravessando, né? O que será que essa placa significa? Dá uma pensada aí. Você acha que essa placa representa o quê? Que ali naquela área é um local que as pessoas vão estar atravessando. Então, os motoristas vão precisar diminuir a velocidade do carro, porque vai ter pessoas atravessando por ali. E os pedestres também, ó. Se ele observar que tem aquela placa, a preferência é que ele atravesse naquele local. Muitas vezes não temos faixas de pedestres no lugar que a gente costuma passar no nosso dia a dia. E o que é que a gente pode fazer para evitar um acidente quando formos atravessar? Olhar para um lado, olhar para o outro, ficar atento quando for atravessar. Não se deve atravessar a rua mexendo no celular, olhando para cima, nem olhando para baixo, tá? A gente tem que ter atenção ao atravessar, evitar um acidente. Se o local tiver uma faixa de pedestre, a preferência é que você utilize essa faixa. Alguns lugares também tem os semáforos, né? Semáforo para os carros, que a gente tem o verde, vermelho e amarelo. E tem também o semáforo para pedestres, que no verde, quando o bonequinho está lá pronto para se movimentar, significa que você pode atravessar.
E na aula de hoje nós vamos conhecer também um pouco das regras de coisas que a gente pode fazer para que nós ficamos seguros no trânsito, tá? Agora observa aí esse meio de transporte. Sabia que dependendo do local que as pessoas moram, os meios de transporte que ela vai utilizar para chegar até a escola vai ser diferente? Olha esse aí, na Barra da Ribeira, em São Paulo, crianças ribeirinhas vão para a escola com um barco escolar. Você já viu alguma vez um barco escolar? As crianças que moram nesses locais ribeirinhos, elas precisam utilizar desse meio de transporte. Bastante diferente, né? Eu nunca vi um barco escolar. Essa é a primeira vez que eu estou vendo. Você já encontrou com um desse? Já andou também um desse? Vamos ver o próximo. Olha esse, transporte escolar na localidade de Mochina, no Sucre, lá na Venezuela. Olha que interessante. Outro país diferente do nosso. Outro meio de transporte diferente do que a gente vê por aqui também, né? Geralmente nas ruas das nossas cidades, nas ruas aqui de Paulista, você costuma ver um meio de transporte desse? Geralmente não, né? É bastante diferente do que a gente vê. Mas agora olha esse. Tá tendo aí uma comemoração, balões. É a entrega de um ônibus escolar na Escola Rural Margarina Alves, em Olinda, Pernambuco, que é uma cidade aqui vizinha da nossa. Esse meio de transporte escolar é o que a gente costuma ver por aqui, né? Um ônibus amarelo e tem essa faixa com o nome escolar, para que as pessoas possam identificar que é um ônibus que vai estar levando crianças para a escola. E muitas crianças precisam desse transporte. Às vezes moram na zona rural, estudam na área urbana, moram distante da escola e precisam desse transporte para poder chegar. Mas sabia que mesmo usando um transporte escolar, nós temos que tomar algumas medidas de segurança? Olha essa perguntinha que eu trouxe para você. Diante de tantos meios de transporte que você observou, o que a gente pode fazer para chegar de maneira segura? Mesmo utilizando um ônibus ou um barco escolar, quais são as atitudes que a gente deve ter para chegar de forma segura? E olha só, temos aqui uma imagem de crianças indo no ônibus escolar e essa criança está aí na porta e os outros estão dizendo assim com a mão um símbolo, ó, espera, não deve andar pendurado nas portas dos ônibus. Infelizmente a gente vê às vezes, né, notícia de pessoas que querem surfar em cima do ônibus, colocar a cabeça para fora da janela. Isso não pode acontecer, tá? Corre o risco de ter um acidente muito grave. Quando você estiver no ônibus, você tem que manter todo o seu corpo dentro do ônibus. Nada de braço para fora da janela, cabeça para fora da janela, nada disso. E muito importante também, utilizar o cinto de segurança. Olha quantos tópicos eu trouxe aqui para a gente explorar. Toda criança que utiliza um meio de transporte escolar deve estar sentada e usando o cinto de segurança, tá? Algumas pessoas pensam que por ser um ônibus não precisa de cinto, mas precisa sim, ele tem que estar bem afivelado. As janelas não podem abrir muito, as janelas dos transportes escolares, para também evitar acidentes. O condutor de um ônibus escolar, ele tem que ser habilitado, tem que ter a carteira de habilitação e ser maior de 21 anos, tá? Então, se o seu sonho é ser motorista de um transporte escolar, tem que estudar bastante, tirar a carteira de habilitação e esperar completar 21 anos para poder ser um motorista. O transporte escolar também tem que ter uma pessoa responsável para receber a criança e devolvê-la também em segurança para a sua família, tá? E tem um recadinho aqui para os pais, ó. O embarque
e o desembarque das crianças deve ser feito pelo monitor e sempre na calçada. Nunca devemos descer do ônibus no meio da rua, tá? Quando você for utilizar um ônibus da próxima vez que você for sair, observa bem que ele, tem que encostar na calçada para que as pessoas desçam com segurança. Não se pode descer no meio da rua. As crianças têm que ser deixadas na frente da escola, sem precisar atravessar ruas. E os ônibus também devem ser de qualidade. Não só o ônibus escolar, mas os outros meios de transporte que a gente usa também. Alguns alunos, algumas crianças precisam de uma condução, né? Uma Kombi ou uma van particular para ir para a escola, que também deve ser segura. Tem que ter uma pessoa habilitada para dirigir. Tem que ter alguém que fique ali na porta, responsável para que as crianças desçam no local certo, quando chegar na escola e quando chegar em casa também. Aqui foi um recado para as famílias, para os pais observarem aí como é que seus filhos estão indo para a escola. Mas agora eu trago o recado para as crianças. Criança também tem que ter responsabilidade no trânsito, E aí vai ter umas dicas de segurança para evitar acidentes. Primeira dica, andar sempre na calçada. Evitar ficar perto aí das estradas e das ruas, tá? A calçada é o local mais adequado, é o local mais seguro para que a gente possa aí nos locomover. Nas estradas que não tem calçada, devemos ficar, mais à esquerda possível, no sentido oposto do carro, para que a gente possa ter uma boa visão. Então, precisou sair, não tem calçada, você não vai andar no meio da rua, entre os carros, de forma nenhuma. Procura ficar aí mais no cantinho possível para evitar um acidente, tá? Próximo tópico, não saia correndo pelas ruas, nem mesmo nas calçadas. Criança tem que estar sempre segurando na mão de um adulto. Não é para sair correndo, atravessando sem olhar. Às vezes até quando a gente está brincando na rua, né, de bola, por exemplo, a bola costuma sair e ficar bem no meio da estrada. E tem criança que nem olha para os lados, corre para pegar a bola sem observar. Então, tem que estar sempre muito atento, observar o trânsito. Será que vem carro? Será que vem moto? Para poder atravessar, tá? Não ultrapasse correndo. Sempre que for atravessar a via, atravesse andando, com segurança, sempre com um adulto por perto, tá bom? Durante a travessia, nunca volte para buscar objetos caídos. Então, se eu estou lá atravessando, caiu o meu brinquedo ou outra coisa que eu esteja segurando, eu não vou voltar na mesma hora para pegar. Vou ter que ter atenção mais uma vez. Será que dá para ir buscar? Será que não é melhor completar a travessia para depois observar o que foi que caiu? Então não é para parar no meio da rua e amarrar o sapato. Tem que ter atenção, tem que ter cuidado. Atravesse a rua sempre pela faixa de pedestre. O ideal, como eu falei para vocês no começo da aula, é usar faixa de pedestre. Ah, mas na minha rua não tem uma faixa. Então, olha para um lado, olha para o outro, para poder atravessar, andando, segurando a mão de um adulto, nunca correndo, tá? E aqui o que eu falei para vocês, olhe mais de uma vez para os lados antes de atravessar. Às vezes, por exemplo, a gente mora de um lado e nossa avó, nosso amigo mora do outro lado da rua, né? E a gente tem o costume de sair para brincar. Então, mesmo se for do outro lado, na frente da sua casa, observa bem o trânsito. Não deve sair andando, olhando para os ares, não. São medidas pequenas que no dia a dia a gente vai fazendo para evitar acidentes. Muitas vezes a gente vê na televisão, né?
que acontece tanto acidente, até perto da nossa casa, às vezes também acontecem acidentes no trânsito. E nós podemos evitar isso enquanto pedestres, andando sempre na calçada, atravessando na faixa, evitar estar nas ruas correndo em um local que tem muito movimento de carro. E os motoristas, que os pais de vocês, os tios, também devem ter bastante cuidado. Observar o semáforo, está na hora de parar, está na hora de seguir, de ter atenção. Observar as placas de trânsito, que eles têm um significado. Quantos quilômetros o carro deve estar naquele momento? 80, 40, as placas sinalizam. E serve para isso, né? Para que o motorista possa ter cuidado nas ruas, possa observar, por exemplo, está tendo alguma obra naquela rua? Tem alguma lombada? Tem crianças atravessando? Geralmente nas áreas escolares a gente encontra a placa de trânsito, né? Que simboliza que crianças vão estar atravessando. Então, o motorista também tem que estar sempre atento, tá? Não é só o pedestre. Todos precisam fazer a sua parte. Respeitar as regras, observar as sinalizações, para que todos possamos ter um trânsito adequado, para que possamos evitar acidentes, tá bom? Então, a partir de hoje, você vai seguir essas dicas que você está vendo aí, que eu comentei com você, para que não tenha nenhum acidente, tá bom? Agora vamos para o nosso desafio. E o desafio de hoje, você vai retratar em forma de desenho qual é o meio que você utiliza para chegar à escola. Se você já voltou às suas aulas presenciais, você geralmente vai para a escola de quê? Você pode fazer um desenho da sua casa e mostrar também qual é o percurso que você faz para poder chegar na escola, além do meio de transporte. O que é que você vê no caminho? Se você ainda não voltou às aulas, provavelmente você sabe onde fica localizada a sua escola, né? Quando suas aulas voltarem de forma presencial, você vai para a escola de quê? Se for de bicicleta, desenha uma bicicleta, desenha aí a sua rua. É de carro? O que é que você vê no caminho? Tem lojas? Tem muitas casas? Tem outras escolas? No ônibus escolar, o que é que você vê também no caminho? Então, capricha no desenho, tá? Se for no carro, coloca aí o seu desenho, você dentro do carro. Eu quero saber todos os detalhes do meio de transporte que você utiliza para chegar até a escola, tá bom? Manda aqui pra gente, manda pro seu professor, para que ele possa mandar aqui. Quem sabe na próxima aula o seu desenho aparece aqui na nossa tela. Imagina só. Isso é muito interessante, né? Então, capricha, coloque seu nome, o nome da sua escola, coloca a sua série também e não esquece de mandar pra gente. E lembre-se, tá? O trânsito existe, as regras também. Devemos cumprir as regras de trânsito para evitar acidentes e para que todos possam ir bem, ter uma boa qualidade de vida. Então, a partir de hoje, nada de atravessar correndo, nada de soltar a mão do adulto enquanto estiver nas ruas, tá bom? Temos que ter cuidado ao andar nas ruas. Então, não esquece do desafio e manda pra cá, tá? Espero você na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!